Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Pleno faz alerta para que gestor de Barra do Bugres melhore medidas de políticas públicas. Contas da Prefeitura de Pontal do Araguaia são apreciadas pelo TCE. Balanço de governo de São José do Rio Claro recebe parecer prévio favorável. Agora, no TCE Notícias. Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso emite parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo de Barra do Bugres e pede que gestor observe com atenção os apontamentos feitos pela equipe técnica de auditoria. Veja os detalhes. O TCE de Mato Grosso apreciou as contas anuais de governo do ano passado da Prefeitura de Barra do Bugres, sob responsabilidade do prefeito Júlio César Florindo. Depois de analisar os documentos e a defesa apresentada, a equipe técnica concluiu pelo saneamento de 3 das 6 irregularidades apontadas no relatório preliminar de auditoria. Nesse caso, não comprometendo as contas anuais, o conselheiro relator Walter Albano manteve recomendação ao Poder Legislativo Municipal, no sentido de determinar a atual gestão que cumpra os prazos fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Transparência. Um dos itens analisados nas contas anuais de Barra do Bugres foi a gestão das receitas correntes, que envolve a política tributária do município. No perfil da receita corrente está exposto a ação governamental na instituição, cobrança e arrecadação dos tributos. O histórico da arrecadação de Barra do Bugres teve um aumento de 16,86% no período de 2012 a 2015, ficando abaixo da média dos municípios, que tem de 20 mil a 50 mil habitantes, que no mesmo período marcou 37,73%, e da média estadual de 35,95%. Nas políticas públicas, ao comparar os resultados da educação e da saúde divulgados em 2015 com os do ano anterior, verificou que a média da educação melhorou, passando de 6 para 7, porém não alcançou a média estadual, que é de 7,5. Diante dos fundamentos explicitados, acolho a manifestação ministerial quanto ao mérito e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo de Barra do Bugres, exercício 2015, gestão do senhor Júlio César, com recomendações conforme consta do voto integral. Contas de governo de Pontal do Araguaia são apreciadas pelo TCE. A emissão do parecer prévio favorável à aprovação também foi acompanhada de recomendação. Conforme apurado pela equipe técnica, os gastos com o pessoal do Poder Executivo totalizaram um montante de R$ 7.129.000, o que corresponde a 45,73% da receita corrente líquida, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Consta ainda no relatório de auditoria que a Prefeitura de Pontal do Araguaia avançou de 8 para 9, se comparada à média Brasil, referentes às políticas públicas da educação. O município respeitou todos os limites constitucionais relacionados aos investimentos nas áreas de saúde, educação, Fundeb, repasses ao legislativo, bem como os gastos com pessoal, conforme dados detalhadamente discriminados na íntegra do meu voto, sendo este contexto determinante para a emissão do parecer favorável à aprovação destas contas de governo. Em 2015, o município de Pontal do Araguaia atingiu a posição de número 65 no ranking geral do estado, sendo classificado como B, que significa boa gestão. Desta forma, o conselheiro relator acolheu o parecer prévio à aprovação e deu voto favorável às contas do município de Pontal do Araguaia. Sendo assim, acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia, exercício 2015, sob a responsabilidade da senhora Divina Maria da Silva Oda. O conselheiro relator também recomendou ao Poder Legislativo Municipal para que determine ao chefe do Executivo de Pontal do Araguaia que adote medidas emergenciais imediatamente, visando o aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde. Sempre que se analisa uma conta, se observa a arrecadação e gastos, como de pessoal. Você sabia que existe um limite máximo para esse tipo de despesa?
Confira no quadro Conta Aí. Conta aí. O que é despesa com pessoal? A despesa com pessoal são os recursos, dinheiro, que o Estado ou o município gasta para pagar os seus servidores, tanto servidores ativos quanto inativos e pensionistas. O Estado, ele é um empregador, mas o objetivo principal do Estado é prestar serviço público. Para isso, ele precisa empregar, contratar servidores, mas o quantitativo gasto com o pessoal tem que ter um limite. Quando a Lei de Responsabilidade Fiscal foi editada em 2000, muitos estados estavam gastando exageradamente com o pessoal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal determinou que cada estado e cada município não poderia gastar mais do que 60% de sua receita corrente líquida, que é uma parte da receita, com o pessoal, de forma que todos os entes, a União é um pouco menos de 50%, estão limitados a esse percentual, não podem gastar mais que isso com o pessoal. E qual é a utilidade disso no Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas recebe a cada 4 meses de cada prefeitura e do governo do estado um relatório que é chamado de relatório de gestão fiscal, onde cada ente repassa o quantitativo que ele gasta com o pessoal e o tribunal confere se esse quantitativo está abaixo ou não está abaixo do limite determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Quer saber mais? Acesse www.tce.mt.gov.br e conta com a gente. Balanço de governo da Prefeitura de São José do Rio Claro recebe parecer prévio favorável à aprovação. Entre os pontos positivos destacados pelo conselheiro relator Walter Albano na apreciação das contas de governo de 2015 da Prefeitura de São José do Rio Claro estão o cumprimento do limite no repasse ao Poder Legislativo, que foi de 6,74%, e os investimentos de 31,63% em educação e 28,45% em saúde. No que diz respeito aos gastos com o pessoal do Poder Executivo, o conselheiro relator pontuou que verbas na ordem de quase R$ 1.900.000 foram calculadas indevidamente pelo gestor por serem de natureza indenizatória. Dessa forma, o percentual dessa despesa passou para 54,66%. E apesar de continuar acima do limite legal, o conselheiro relator aplicou o princípio da razoabilidade. Valendo-me da razoabilidade, deixo considerar estado de irregularidade foi efeito de emissão de parecer prévio contrário, pois o fato do limite de gastos com o pessoal do Executivo ter ultrapassado em 0,66%, correspondente ao valor aí citado, no meu entendimento, não é suficiente para a formação de tal juiz, ainda mais se o total de gasto com o pessoal, como é o caso, dos poderes consolidados correspondeu a 57,49% da receita corrente líquida, ficando abaixo do patamar de 60%. Feitas essas considerações, o conselheiro votou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo da Prefeitura de São José do Rio Claro, voto seguido por unanimidade pelo Pleno do TCE. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal por meio do endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.